Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Então vamos agora para dar continuidade na NR10, né? Norma Regulamentadora número 10 do antigo Ministério do Trabalho, atual Secretaria do Trabalho. A gente falou no último encontro falando sobre os DRs, né? Dispositivos de corrente residual. Dispositivos para são disjuntores que desarmam na iminência de detectar uma fuga para a Terra, né? Então, assim, só para recapitular esse conteúdo, pelo menos esses dois últimos temas, né, que eu acho bastante importante, que são as proteções, para falar a verdade, mais do que dois últimos temas, né? Nós falamos do aterramento, a importância do aterramento, dos tipos de aterramento que existem, né? Falamos do aterramento funcional. Falamos aqui do aterramento funcional, vou pôr a régua aqui, né? Que é o neutro, né? Então tá aqui, ó, é o condutor neutro utilizado para alimentar. Ele é um terra, ele vem do mesmo lugar, eu até desenhei para vocês de onde vinha, né? O condutor de proteção, que é o que todo mundo chama de terra. Esse sim é um condutor que você liga ele às massas dos elementos que podem se tornar condutores estranhos à instalação, carcaça de equipamento metálico e tal, né? E o aterramento temporário, que ele é feito para na efetividade de você, na iminência de você fazer algum trabalho onde eu preciso garantir que não seja energizado a linha, né? Então o melhor exemplo aqui de aterramento temporário está aqui. Eu tenho um poste com os cabos de alimentação, por exemplo. Já fiz todo aqueles 6 passos, ou pelo menos não os 6, mas os 2 ou 3 primeiros, né? Que é os 2 primeiros, que é o seccionamento, ou seja, abrir as chaves. Constatei que não tem tensão. O bloqueio também, né? Os 3 primeiros mesmo. E depois o aterramento temporário. Então o aterramento temporário é isso aqui, né? Isso aqui é o aterramento temporário. Você vai curto-circuitar os cabos que não tem energia, lógico, e vai unir esses cabos curto-circuitados até um ponto aterrado, né? Então isso é um aterramento temporário, ok? Aí eu tinha falado que tinha alguns dispositivos que facilitam isso. Na sequência a gente comentou sobre alguns dispositivos de seccionamento automático, né? Como as chaves seccionadoras, que é esse daqui, como os disjuntores termomagnéticos, chave seccionadora sob carga com fusível, as chaves fusíveis que tem em poste, conhecida pelo principal fabricante talvez, que é a Mateus, né? Chave Mateus, os disjuntores de alta tensão. E aí a gente falou especificamente sobre os DPS, dispositivo de proteção contra surtos, e os DRs, dispositivo de corrente residual, né? Então, esses dois caras a gente conversou nas aulas que se antecederam. Aqui o DPS, dispositivo de proteção contra surto. Então o D, o P e o S, né? DPS. E ele nada mais é do que um para-raio, né? Que você liga na rede em paralelo, né? Lembra disso? Eu tenho aqui a alimentação elétrica vindo. Eu tenho alimentação elétrica vindo, as fases RST. E aí eu ligo, derivo ele para cá e do outro lado aqui eu aterro, né? Enquanto vem uma senoide normal, sem problema, não acontece nada, ela nem passa. Ela nem consegue passar, nem consegue passar essa parte aqui. Mas se tiver um pico de tensão, uma elevação, um pico de tensão, um surto, nós chamamos isso de surto. Se tiver um surto, esse surto vai penetrar e vai para a Terra, tá? Um para-raio que você coloca dentro no painel, no quadro de energia da casa. Aí você tem que aterrar as 3 fases e o fabricante fala em aterrar o neutro também, né? E por fim a gente parou no DR,
dispositivo residual, né? O dispositivo a corrente de fuga. Então lembra disso, ó. O DR, né? Bom, o DR ele tem aqui as fases R, S, T e o neutro também, né? E vai sair aqui as fases R, S, T e neutro, vão sair aí. A única coisa é que a corrente em todas elas são medidas, e a resultante da corrente, né, a somatória da corrente, não pode ser superior a o que ele está calibrado, nesse caso 30 mA. Se tiver superior a 30 mA, ele vai desligar. Entende-se que é o choque que está sendo levado. Existem DRs de várias capacidades de corrente assim, de fuga, né? Existe até de 500 mA, mas não é para proteção da pessoa, é proteção contra incêndio, quando é curto-circuito e incêndio, tá? Então, o mais usual aqui para proteção para pessoas, né, contra choque, é o de 30 mA mesmo, né? Esse valor vem lá daquela tabela da IEC, né, no estudo, né, só para isso daqui na realidade tem uma origem que nós tínhamos estudado já, que é essa tabela aqui da IEC, ok? Muito bem. Então, feita essa pequena revisão, vamos seguir um pouco aí com o assunto, né? Ele não para, né? Existem outras formas também de medidas preventivas assim de segurança, uma que são deixa eu pegar a câmera aí, que são as barreiras invólucros, né? Que nem sempre é possível você seccionar toda a instalação. Então, em alguns casos em que é impossível seccionar uma parte da instalação, é usual a aplicação de barreiras, né? Barreiras de acrílico, material isolante, né? Que faz com que não tenha perigo de encostar a mão, bater a cabeça naquela parte alimentada, energizada. Também os bloqueios e impedimentos, né? Então tem várias ferramentas para isso. Eu gosto bastante desse modelo aqui de algema, né? Isso daqui permite colocar vários cadeados, nesse caso 6 cadeados ou até mais que 6 cadeados, né? Para uma mesma trava. Ou seja, é legal quando você tem uma equipe com vários funcionários trabalhando no mesmo local. Enquanto o último normalmente é o supervisor, tá? Enquanto o último não tira o cadeado dele, ninguém pode operar aquela máquina. Então isso é muito legal, né? A norma também ela cita sobre a questão de isolamento dupla, né? Ou reforçada, ou se você conhecer também, também isso aqui também é conhecido, esse cabo aqui é conhecido como cabo PP, né? Ele tem duplo isolamento. Então você vê que ele tem um isolamento por fora e ele tem isolamento interno, né? Cada condutor aqui tem seu isolamento e por fora dos dois condutores, ou 3 ou 4, depende, até mais, vai ter um isolante por fora. Esse cabo ele é adequado para utilizar em equipamentos onde o fio vai ficar exposto, né? Instalações onde o fio vai ficar exposto, ele é indicado. Mas assim, não pense você que somente nas quer ver? Motor elétrico instalado. Eu não sei se eu vou conseguir achar uma foto do que eu quero mostrar para vocês, mas imagens. Mas assim, em alguns casos vai ser difícil aqui, mas em alguns casos as máquinas, os motores elétricos, eles são alimentados assim com eletroduto, né? Essa ideia, mas nem sempre. Às vezes o eletroduto ele para próximo e a alimentação ela vai com um cabo PP, né? Com duplo isolamento. Aqui vai ficar difícil de achar porque é uma coisa muito específica, né? Mas às vezes a gente acha, né? Esse daqui não dá para perceber, mas pelo jeito deve ter um flexível na ponta aqui dessa caixa, tá vendo?
Aqui tem uma caixa, na ponta dela tem um flexível, mas assim, eu posso trabalhar com uma mangueira, um tubo flexível, metálico ou plástico, né? Ele usa aqui um tubo. Ou ele trabalha com cabo mesmo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui com prensa-cabo, porque assim, quando eu uso esse tipo de solução, eu tenho que usar os prensas-cabo, né? Então, isso aqui são prensa-cabo. Eu só quero ver se a gente acha uma situação onde eu tenha o prensa-cabo e o fio, né? Talvez não seja muito fácil, né? Fica difícil, né? Então, instalação elétrica, prensa cabo, sei lá, talvez. Aqui, ó, é um exemplo, tá vendo? Ó, aqui é um exemplo, mas não é um exemplo bonito. Um exemplo bonito mesmo se a gente chegar num motor, né? Aí fica bem bonito. Se bem que tá tudo certo. Não. Então, deixa ficar na imaginação. Mas assim, gente, se você visitar uma empresa, não vai ser raro você encontrar isso que eu quero dizer, tá? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu dar um visualizar, ver a imagem, né? Se você analisar bem, ó, eu tenho um quadro aqui. E a saída do quadro eu tenho os fios expostos, né? É um fio de duplo isolamento, né? Essa é a ideia, tá? Eu posso ter também saindo de um eletroduto. E aí na saída do eletroduto pode ter um prensa-cabo, né? Pode ter um prensa-cabo e ele caminhar, o cabo ele caminhar exposto, né? Mas não é tão exposto assim, por quê? Porque é cabo com duplo isolamento, tá? Então aqui cita um pouco essas ferramentas manuais, que o cabo fica totalmente exposto, né? E você vê quem usa essas ferramentas sabe que vira e mexe, você pega lá e corta o cabo, acontece um pipoco no cabo aí porque ele está exposto, né? Mas é a solução que tem, né? Aqui uma coisa que eu quase nem falo, porque a norma NR10 ela prevê algumas distâncias de segurança, né? Então ela fala assim que existe um ponto eletrizado, né? E ao redor desse ponto de eletrizado existe uma zona de risco. Ao redor dessa zona de risco existe uma zona controlada e por fora uma zona livre. A gente pode pensar dentro de uma cabine de energia, né, elétrica, né? Se a gente pensar assim dentro de uma cabine de energia elétrica, vou pôr aqui, né? Então vou pegar aqui uma cabine de energia elétrica, né? Eu vou ter algum ponto aqui que vai ter um transformador, sei lá, vou colocar o transformador aqui. Bom, ao redor deste transformador é o que nós chamamos de zona. O transformador, por aqui, trafo, ele é o ponto eletrizado, né? Ao redor desse transformador é o que nós chamamos de zona de risco. Zona de risco. Dentro aqui na cabine é o que nós chamamos de zona controlada. Eu acho que depois ZC. Zona controlada. Ou seja, só pessoas autorizadas que podem entrar aqui, né? Zona controlada. E ao redor, a zona livre, né? É isso que ele quer dizer. E ele coloca algumas distâncias mínimas para isso, né? Trocando em miúdos é o seguinte: quem que pode entrar ali onde está o transformador? Ninguém, né? A instalação linha viva, né? Muito complicado, então ninguém. Ele é energizado, ninguém. Então é uma zona restrita, né? Uma zona de risco, não pode. Aí tem uma zona controlada. Essa zona controlada é um local
uma região que fica por fora. O transformador ele é protegido com grade, tá? Ele é protegido com grade, com cerca, e você pode andar aqui externamente, perto dele. Isso pode, mas somente profissional autorizado. E por fora da cabine, né? Aí as pessoas podem andar. Se a gente pensar num componente elétrico, né? Num disjuntor, deixa eu pegar aqui uma... vamos pegar aquele pop quadro aqui, acho que é legal. Esse aqui. Aqui, ó. Se a gente pegar qualquer um desses componentes aqui, dentro dele é a zona de risco, né? Então nem o eletricista consegue colocar a mão dentro dele, é zona de risco. Lógico que tem esses parafusos que são zona de risco também. Mas assim, a ideia é o seguinte, dentro desses caras aqui é a zona de risco. Dentro desse painel é a zona controlada, só o eletricista pode pôr a mão. Dentro do equipamento, nem o eletricista, se estiver energizado. E por fora do painel é a zona livre, qualquer pessoa pode adentrar, né? Então é essa ideia que tem aí. E a norma traz algumas distâncias mínimas de raio, tá? Mas são tão pequenos que nem compensa conversar com vocês. Não menos importante, pelo contrário, eu diria que é extremamente importante. Existem algumas normas, e uma delas é essa daqui, a NBR, a BNT NBR 5410, que trata sobre instalações elétricas em baixa tensão. Ela é importantíssima. Tem também a NBR 14039, que trata em média tensão. Observa que esse termo média tensão não é um termo da NR10, de uso da NR10. Acima de 1000 volts a NR10 considera alta tensão, tá? Mas essa é uma norma de instalações elétricas. Então até 1000 volts é esse aqui, que é considerado baixa tensão, e acima de 1000 volts até 36, que é média tensão, é 1439, né? Muito bem. Isso aqui eu acho que não é necessidade, mas isso aqui é importante. Toda instalação elétrica, ela que tem carga instalada, olha, todo o estabelecimento que tem carga elétrica instalada superior a 75 kW, ou seja, 75 mil watts, e num primeiro momento você pode até achar que 75 mil watts é muita corrente, é muita potência, né? Você pode achar isso. Mas não, gente, 75 mil watts é pouco, é bem pouco mesmo. Só para vocês terem uma ideia, 10 chuveiros chega nisso. Entendeu? Agora imagina uma fábrica com 10 chuveiros e mais nada. É minúscula, né? Imagina, não tem nem cabimento. Então eu estou para falar para vocês que uma serralheria vai chegar nisso, uma padaria vai chegar nisso, né? Então, porque se você pegar assim uma residência pequena, é 25 kW, né? O que a gente projeta. Então, se você chegar assim, 3 residências pequenas, chegou em 75 kW. Então, se pensar em estabelecimento empresarial, numa empresa, é fácil chegar, né? Ele tem que constituir e manter o prontuário das instalações elétricas. Esse prontuário é uma pasta, um arquivo, uma gaveta, né? Vamos falar assim, numa pasta. E o que tem que estar dentro desse prontuário das instalações elétricas? Os resultados dos testes de isolação elétrica em EPIs, equipamento de proteção individual, e EPCs, equipamento de proteção coletiva, né? Todo EPI usado em eletricidade tem que ter laudo, né, que ele está bom. É complicado isso, mas é fato. Tem que ter também a documentação comprobatória da qualificação, da habilitação, da capacitação e a autorização dos trabalhadores da área de elétrica, né? Então, vamos tentar pensar o seguinte, um monte de coisa falando termos muito parecidos, mas que são diferentes. A habilitação te faz lembrar de carteira de motorista, né? Pois é isso mesmo, só não é a carteira de motorista, é a carteira do conselho de classe. No caso da elétrica, é o CREA. Os técnicos em elétrica, os tecnólogos e os engenheiros elétricos, eles têm o CREA. Bom, o técnico não é mais o CREA, né? Ele mudou, mas não importa, ele é um profissional habilitado,
né? Lógico, cada um com as suas atribuições, né? É diferente. Então, as responsabilidades do engenheiro é diferente da de um técnico, sem dúvida nenhuma, né? O engenheiro ele tem mais atribuições do que o técnico, mas não importa, são profissionais habilitados, né? Então, dentro da sua habilitação, ele pode fazer o que está lá previsto no conselho de classe. Qualificação são todos os funcionários, todos os trabalhadores da elétrica, que não só da elétrica, mas todos os trabalhadores que possuem curso na área de elétrica. Então, se ele possui curso na área de elétrica, ele é um qualificado. Se ele tem o CREA, ele é na área de elétrica, ele é habilitado. Ou o CRT, eu acho que chama, né? Que é o do técnico, mas na área de elétrica, tá? O indivíduo faz o técnico, não tira o conselho de classe. Ele é habilitado? Não. Faz engenharia e não tira o CREA. É habilitado? Não é habilitado, ele é qualificado, tá? Então todo profissional habilitado, ele é qualificado, mas nem todo profissional qualificado é habilitado. Por dois motivos. O primeiro, porque de repente ele tem a qualificação, mas ele não tirou a carteira do conselho de classe. E segundo, que às vezes o curso dele não dá direito, né? Vai fazer um curso de eletricista lá no Senai, por exemplo, né? Ele não dá direito a conselho de classe. Então ele é só qualificado, ele nunca vai ser um habilitado com este curso. O capacitado é aquele trabalhador que não tem curso na área de elétrica, não tem curso, mas ele foi treinado por um habilitado para executar alguma função específica na área de elétrica. Por exemplo, um porteiro, né? Um porteiro, ele não tem curso de elétrica. Bom, pode até ter, mas se ele tiver, ele é qualificado, tá? Mas não, ele não tem, tá? Imagina um que não tem curso. E ele foi treinado pelo habilitado para rearmar o disjuntor da cabine de entrada, ou o disjuntor de alta tensão da empresa. Esse cara aqui, tá? Então ele vai ter que rearmar esse cara aqui. Tem que saber rearmar, não é qualquer um que rearmar não, tá? Legal. Então ele foi treinado para isso. Ele é porteiro e ele foi treinado para rearmar aquele disjuntor. Ótimo. Né? Ótimo. Então, a partir daí ele trabalha sobre responsabilidade do habilitado, né? E se alguma coisa acontecer com ele, é o habilitado que vai responder, porque foi ele que treinou, entendeu? Se o habilitado sai da empresa, ele imediatamente não pode mais rearmar. Não pode mais fazer esse tipo de trabalho. Se entrar outro habilitado, o outro habilitado, caso queira, tem que treinar ele. E se o habilitado sai da empresa e o capacitado, ele sai da empresa e vai trabalhar junto com o habilitado na outra empresa, também tem que treinar de novo, tá? Então só vale para a empresa que o treinou. E por fim, o autorizado é o que a empresa reconhece como um trabalhador que pode trabalhar com eletricidade. Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei, eu era engenheiro de segurança do trabalho. Eu não era um profissional autorizado na elétrica, né? Muito embora eu tenha formação, mas eu sou habilitado, mas eu não era autorizado. Então eu não podia abrir um painel elétrico da empresa, porque eu não era autorizado, né? O autorizado era os profissionais da elétrica, não eu. Entendeu? O que mais tem que ter? Tem que ter os descritivos, as descrições dos procedimentos de emergência, né? Caso ocorra alguma emergência. Enfim, tem que ter um procedimento, né? Coisas básicas, né? Imagina, um domingo, um eletricista, 2 eletricistas vão fazer um trabalho lá no final da fábrica. Digamos que é 20 minutos andando a pé, sei lá, até mais, né? Dependendo da empresa, bem mais. E a empresa tem um carro. Mas assim, digamos que não tem como se comunicar, né? Caramba, qual que é o procedimento de emergência, né? Como que fica? Os eletricistas ficam com o carro, e aí se precisar alguma coisa ele... Enfim, como que é? Tem que ter um procedimento, né? Se acontecer um acidente, como que faz para socorrer? Ou pior ainda, né? Uma vez que a pessoa sofreu um acidente, está no carro, para onde leva? Para o hospital, tá? Qual hospital? Né? Então, tudo isso tem que estar no procedimento de emergência, tá? Isso aí tem que estar lá no prontuário da elétrica. Evidentemente, os
procedimentos relativos com eletricidade. Tem que ter os diagramas, os desenhos unifilares, os desenhos elétricos, não os multifilares dos equipamentos, mas o unifilar, o geral da fábrica, atualizado. Laudo do sistema de aterramento e para-raio. Sistema de proteção contra descarga atmosférica e aterramento. Então, o laudo, a cada 2 anos tem que laudar, tem que testar. O laudo tem que estar lá no prontuário das instalações elétricas. Né? Tem que estar também os certificados dos equipamentos à prova de explosão, ou melhor, os certificados dos equipamentos para a área classificada também tem que estar aqui. Tá? Deixa eu ver. Aí tem aqui alguns exemplos, né, de riscos, né, em instalações elétricas. Né? Então, transporte. Isso aqui antigamente, bom, até hoje usa, né? Mas assim, as pessoas às vezes vão fazer um trabalho e utilizam carona, utilizam um meio de transporte não adequado, né? Então isso aí tem que ser observado. Né? Riscos de insetos, de animais também, né? É gozado que isso aqui eu deixo porque tantos anos eu uso isso aqui, e uma vez eu apliquei aqui, olha, os insetos e tal, e aí tinha um aluno que falou assim: é gozado, né, professor? Aí é ataques de inseto, mas não tem nenhum inseto aí. Não tem nenhum inseto, acho que não tem mesmo, porque eles não estão na classe dos insetos, né? Mas é a ideia, né? É a ideia. De qualquer forma, vai mexer num painel, pode ser que tenha uma aranha lá, ela pode atacar, pode ser que tenha escorpião, cobra, né? Aqui tem outra aranha, enfim, centopeia aqui, pode ter vários. Existem outros riscos também, que não são exclusivamente elétrica, mas são coisas assim que a gente não está imune, né? Radiação solar, né? Então, por exemplo, vai fazer um trabalho debaixo do sol quente, ou sob o sol quente, vai estar sujeito à radiação, sujeito a calor, né? Temperatura mais alta, a ruído, né? A riscos ergonômicos de postura, de força. Esses riscos nós estamos sujeitos nos trabalhos, né? Então, assim, não dá para falar que não pode se preocupar com isso. Tem que se preocupar, né? Risco de trabalho em altura, aqui tem a NR35, né? Vamos colocar aqui, ó, NR35, trabalha essa questão aqui de trabalho em altura, né? Então, ou seja, qualquer trabalho acima de 2 metros tem que observar a NR35 ou a NR33, que é para espaço confinado, né? Eu até compartilhei com vocês uma palestra que estava tendo um webinar que estava tendo na 3M sobre espaço confinado, né? E a própria áreas classificadas, que são áreas com riscos de incêndio e explosão, né? É o próprio NR10 mesmo, né? Isso tem a ver com áreas com risco de explosão e risco de incêndio, mas substancialmente explosão, né? Então esses são riscos adicionais que a gente não pode, dentro dos trabalhos que vai estar sendo desenvolvido, não podemos fechar os olhos, né? Um trabalho em altura tem que seguir os procedimentos de trabalho em altura, tem que ter treinamento, tem que ter a capacitação, enfim, tem que ter o preparo. Ambiente confinado, você não pode entrar no local que não foi construído para ocupação humana, que tem dificuldade de ventilação, que tem dificuldade de acesso, você não pode entrar lá sem tomar alguns cuidados, né? Então isso aqui existe também um treinamento forte em cima disso, né? Tanto é que quando você entra no local que você não sabe o que tem lá dentro, considera que ele é IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde. E áreas classificadas, né? Áreas com riscos de incêndio e explosão, basicamente tem que se fazer classificação da área, você tem que decidir que tipo de componentes elétricos você coloca lá, que tipo de ferramentas manuais você utiliza, porque ela não pode ser faiscante, ela não pode liberar um certo nível de energia, caso contrário ele pode ser um detonador de uma explosão, né? E eu acho assim que a grande consciência que nós temos que ter é que em áreas classificadas nós não podemos alterar o projeto.
Ah, mas tem uma luminária lá, queimou a luminária, eu vou colocar uma outra. Tá, mas espera aí. Então você coloca uma luminária exatamente igual que tinha lá. E outra coisa, você sabe, você tem experiência para trabalhar em áreas classificadas? Não. Então não pode. Tem que chamar alguém que tem experiência, né? Porque tem procedimentos para trabalhar em áreas classificadas, né? E aí vem alguns EPIs, né, para trabalho em elétrica. Na realidade tem tantos aí, né? Enfim, aqui é uma, uma vestimenta, aliás, essas duas, essa aqui também é vestimenta para trabalhar com eletricidade. Essas duas vestimentas, elas têm a ver com, deixa eu pegar a mãozinha, ela tem a ver com o nível de tensão, né? Não é que não leva choque, tá? Não é esse o objetivo, né? Mas não propaga chama, entendeu? Se houver um arco voltaico, ele não propaga chama na roupa. Então essa ideia aqui também, se tiver um arco voltaico, protege ele, né? O sapato de segurança ainda está sendo discutido, não se tem ainda um resultado apropriado, né, sobre sapato de segurança para eletricista, mas uma coisa é fato, a biqueira não pode ser de aço, né? Essas aqui são luvas para trabalhar com linhas energizadas, em função da cor, a classe de tensão que ela tem. E assim, tem luvas para trabalhar até em 500 volts, né, até 500 volts, e tem luva para trabalhar em 30 mil, 50 mil volts, sei lá. Protetor auditivo, né? Não é legal a gente falar protetor auricular, porque auricular tem a ver com orelha, né? Ele não é um protetor de orelha, é um protetor auditivo, da audição. Então tem vários modelos, esse aqui é do tipo concha, é muito importante a sua utilização, né, para preservar a tua integridade física, agora e no futuro, né? Óculos de proteção, aí tem uma infinidade de tipos de óculos, cada um para uma aplicação específica. Aqui um protetor respiratório, que hoje está muito em evidência em função do coronavírus, né? Mas aqui é para vapores, né? Na realidade são para vapores, você vê que tem um filtro mais elaborado. Um protetor facial, isso tem a ver para proteção de raios de arco voltaico, principalmente. Cinto de segurança do tipo paraquedista para trabalhar em altura. Capacete, né? Capacete também tem vários tipos. Existe capacete para trabalhar em altura, que é um pouquinho diferente desse daqui. Enfim, EPIs, isso é uma pequena amostra de um universo enorme que existe, né? Uma ideia de EPCs, então aqui cone, essa barreira, cone com sinalização, fitas zebradas, enfim. Isso é uma ideia de alguns EPCs, muito embora existe... EPCs são equipamentos que protegem o coletivo, né? E uma coisa que é muito importante, vem cada vez crescendo mais, é a questão dos procedimentos de lockout e tagout, ou conhecido como LOTO, que é lockout e tagout, tá? Lockout, LOTO, tá? Eu vou grifar aqui, LOTO, tá? LOTO. Então, ele basicamente é o bloqueio e a sinalização. Essa é a ideia do LOTO, né? Mas de toda a fonte de energia. Então, assim, vocês que têm um viés mais mecânico, né, na automação, tem que começar a observar, né, quando for fazer um trabalho, quando estiver realmente no campo, enfim, as energias que estão presentes, né? Então, por exemplo, vapor. Poxa, mas espera aí. E se eu abrir uma válvula de vapor, ou se eu abrir uma válvula de água quente, o que pode acontecer com essa válvula? Ou melhor, eu vou fazer um trabalho e eu tenho que bloquear. Ninguém pode abrir aquela válvula. Se abrir aquela válvula, eu estou morto, né? Então, assim, isso vale para um monte de tipos de energia. Aqui é uma tratativa da energia elétrica, mas o LOTO vale para tudo isso, né? Você vê aqui o Homer Simpson, né? Você vê que ele vai fazer alguma merda aqui, né? Com certeza, porque ele vai mexer nessa alavanca e tem alguém mexendo aqui desse ventilador. Observa que o LOTO dele aqui não tá legal, porque não trava, né? Tem cadeado, mas o cadeado não me parece meio seguro, né? Aqui o que eu falei para vocês, a algeminha aqui, ela meio que trava, tem 2 cadeados, podia ter mais, né? Aqui é um dispositivo que você bloqueia esses disjuntores padrão NEMA, e aqui são deixa eu pegar aqui, padrão NEMA,
E aqui são disjuntores do tipo padrão DIN, também com dispositivos para bloqueio, né? Colocar um cadeado que é bem bacana. Aí para melhorar isso aí é só ter uma sinalização, né? Ter um indicativo, né? Quem é que está trabalhando, isso é sempre bom, né? Bom, gente, é isso, tá? Acidente de trabalho, né? Tomara que nunca aconteça isso com nenhum de nós, né? Com vocês, nenhum de nós. Mas se acontecer, é um direito do funcionário e um dever da empresa a abertura da comunicação de acidente de trabalho junto ao INSS, né? É esse documento que vai te dar toda a garantia e estabilidade, digamos assim, necessária para um momento tão delicado. Beleza? É isso. Então, NR10, síntese de NR10, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Vou preparar uma atividade e para a gente fechar esse assunto, beleza? Qualquer coisa, poste a dúvida. Um abraço.